Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. No início de 2025, um fenômeno inexplicável começou a aterrorizar o mundo. Cidades costeiras relataram a aparição de formas gigantescas e tentaculares emergindo do mar. As criaturas não atacavam diretamente, mas a mera visão delas causava pânico absoluto. Tudo começou no Japão, quando pescadores capturaram imagens de algo que parecia uma criatura colossal movendo-se nas profundezas. Dias depois, relatos semelhantes surgiram na costa do Pacífico nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália. As Nações Unidas organizaram uma investigação conjunta, mas as comunicações com os navios enviados às áreas afetadas eram cortadas misteriosamente. Quando os navios retornavam, suas tripulações estavam em um estado de total delírio ou completamente desaparecidas. As únicas pistas eram gravações capturadas por drones e satélites. Em todas, a mesma imagem aterradora, tentáculos gigantes surgindo do oceano, como se o próprio mar estivesse vivo. Quando a ameaça começou a se intensificar, um grupo de cientistas e exploradores foi enviado para investigar os locais onde as criaturas haviam sido vistas. Entre eles estavam a bióloga marinha doutora Isabelle Tavares e o arqueólogo Dr. Ethan Clark, especialistas em fenômenos oceânicos e lendas antigas. Durante uma missão no Oceano Atlântico, a equipe descobriu algo assustador: uma cidade submersa. As estruturas eram claramente artificiais, cobertas por símbolos e inscrições que Ethan identificou como sendo semelhantes aos descritos no mítico Necronomicon. "Isso não é possível", sussurrou Ethan ao traduzir um fragmento de inscrição em uma pedra. "Isso fala de entidades primordiais que habitaram a Terra antes dos humanos." Enquanto a equipe explorava a cidade, algo despertou. Os monitores do submarino captaram movimentos gigantescos na água, e um som baixo e gutural começou a ecoar. Os cientistas fugiram às pressas, mas não antes de testemunharem algo que os deixou em silêncio absoluto: uma forma gigantesca com dezenas de olhos, movendo-se lentamente entre as ruínas. Dias depois da descoberta, ataques começaram a ocorrer. Em Nova York, uma criatura com tentáculos cobertos de espinhos emergiu do East River, destruindo pontes e prédios em segundos. Em Tóquio, uma massa de tentáculos cercou a Baía de Tóquio, paralisando a cidade. As armas convencionais eram inúteis contra essas entidades. Bombardeios, mísseis, até mesmo ogivas nucleares pareciam apenas irritá-las. E, pior, a presença das criaturas parecia enlouquecer os humanos próximos. Cidades inteiras foram abandonadas à medida que os sobreviventes eram dominados por visões e alucinações. Os governos começaram a colapsar. Os poucos líderes que permaneceram tentavam desesperadamente unir esforços, mas algo mais sinistro estava acontecendo: o oceano estava subindo. Em poucos meses, partes significativas das costas foram inundadas, enquanto novas criaturas surgiam, cada uma mais grotesca e gigantesca que a anterior. No meio do caos, surgiram rumores sobre um culto que venerava as criaturas. Chamavam-se os Filhos do Abismo e acreditavam que os monstros eram divindades antigas que retornavam para reclamar a terra. Doutora Isabelle e Dr. Ethan, agora refugiados em uma base remota na Antártida, descobriram que o culto tinha uma ligação direta com a cidade submersa. Ao analisar os fragmentos das inscrições, eles perceberam que o objetivo das criaturas não era apenas destruir, elas estavam preparando o planeta para a chegada de algo maior. "Isso não é uma invasão", disse Isabelle, enquanto lia as traduções. "É uma reconquista." Ethan, embora cético, não pôde ignorar as evidências. Os símbolos falavam de uma entidade chamada Nyarlathotep,
o devorador de mundos, que usava seus emissários para transformar planetas antes de consumi-los. Em um esforço desesperado, os sobreviventes do mundo começaram a trabalhar juntos para criar uma arma capaz de deter as criaturas. A base na Antártida tornou-se o centro desse esforço, e Isabelle e Ethan lideraram as pesquisas. No entanto, os Filhos do Abismo não estavam dispostos a permitir que o plano prosseguisse. Eles lançaram um ataque à base, usando humanos infectados como armas. A batalha foi brutal, e muitos perderam a vida, mas Isabelle conseguiu ativar a arma experimental antes de ser capturada. A arma, projetada para emitir frequências capazes de desorientar as criaturas, teve sucesso inicial. As entidades recuaram, mas não por muito tempo. Ethan percebeu que a arma só funcionaria como uma distração. "Eles estão nos dando tempo", disse ele, com voz trêmula. "Tempo para nos preparar para algo muito pior." As criaturas desapareceram repentinamente. O mundo inteiro ficou em um silêncio assustador. Mas os cientistas da Antártida sabiam que isso não era um alívio, mas o prenúncio do verdadeiro terror. No horizonte, uma sombra colossal surgiu. Era Niag Tulkur. Seu tamanho desafiava a lógica, e sua presença era tão esmagadora que os céus pareciam escurecer. Doutora Isabelle, antes de ser consumida pela loucura, escreveu uma última mensagem. "Quando os tentáculos abraçarem o mundo, será o fim." Mas talvez, em outro canto do universo, alguém encontre esta mensagem e saiba que, aqui, lutamos até o último suspiro. E então, a Terra foi envolvida pela escuridão eterna. A aparição de Niag Tulkur transformou o planeta em um caos absoluto. As comunicações globais cessaram, e o que restava das grandes cidades agora era engolido por uma escuridão sufocante. Apesar disso, pequenos grupos de sobreviventes continuavam resistindo em abrigos subterrâneos e bases improvisadas. Dr. Ethan Clarke estava entre eles. Ele havia escapado do ataque final à base na Antártida com um grupo de cientistas e soldados. Eles se refugiavam em um bunker submarino desativado no Pacífico, que fora projetado para resistir à pressão abissal. Ethan mal podia acreditar que ainda estava vivo, mas sua mente não descansava. Entre os registros resgatados, ele encontrou informações que sugeriam que Niag Tulkur poderia ser interrompido temporariamente, mas o preço seria alto e envolveria um sacrifício humano e a ativação de um dispositivo antigo, escondido na cidade submersa que haviam descoberto meses atrás. "Isso não é uma solução, é uma sentença de morte", disse Ethan a Isabelle, que agora era apenas uma sombra de si mesma após os horrores que presenciara. Mas os sobreviventes estavam desesperados, e o grupo decidiu tentar. A jornada de volta à cidade submersa foi um pesadelo. O oceano parecia vivo, com formas tentaculares se movendo nas sombras das profundezas. No entanto, a equipe conseguiu alcançar as ruínas. Lá, descobriram algo aterrador: o culto dos Filhos do Abismo já havia chegado. Os fanáticos realizavam um ritual, tentando acelerar a completa manifestação de Niag Tulkur no plano terrestre. Ethan e os outros precisavam agir rápido. Com o dispositivo em mãos, uma relíquia com inscrições que brilhavam intensamente em contato com a água, eles se infiltraram na câmara central da cidade. Quando ativaram o artefato, um som estridente ecoou por todo o oceano. Os cultistas caíram no chão, gritando de dor, enquanto as criaturas nas proximidades começaram a recuar. Mas então, a verdade foi revelada. "Vocês não o pararam", disse um dos cultistas moribundos, com um sorriso perturbador. "Vocês apenas o acordaram por completo." A última coisa que Ethan viu foi um olho colossal abrindo-se na escuridão, e a sensação de ser observado por algo que estava além do tempo e do espaço. O céu escureceu completamente,
e a Terra finalmente sucumbiu ao abraço do terror tentacular. Nas águas frias do Pacífico, um cargueiro chamado Eternal Dawn fazia sua rota de rotina entre portos remotos. O mar estava calmo até que, ao cair da noite, uma tempestade repentina assolou o navio. No meio do caos, algo imprevisto surgiu, uma ilha que não constava em nenhum mapa. O capitão, um homem experiente chamado Maurice, decidiu ancorar próximo à ilha para esperar a tempestade passar. No entanto, algo na paisagem da ilha parecia errado. Torres cobertas de símbolos indecifráveis erguiam-se em meio à vegetação densa, e o ar parecia pesado, como se fosse difícil respirar. Durante a noite, estranhos murmúrios ecoaram pelo navio. Os marinheiros, atormentados por pesadelos, começaram a descrever a mesma visão, uma figura colossal, adormecida sob as ondas, esperando para despertar. Maurice, cético, tentou manter a calma, mas a verdade era que ele também ouvirá os murmúrios. Ao amanhecer, a tempestade cessou, mas o navio estava danificado e incapaz de prosseguir. Maurice reuniu uma equipe para explorar a ilha e procurar recursos. Entre eles estavam Raquel, uma bióloga marinha, e Jonah, o mecânico do navio. Ao pisarem na ilha, a sensação de desconforto aumentou. Os símbolos gravados nas pedras pareciam brilhar fracamente, e o chão tremia levemente a cada passo. Raquel encontrou restos de esqueletos de criaturas desconhecidas, e Jonah descobriu uma abertura na base de uma das torres, que levava a um túnel subterrâneo. Enquanto exploravam o túnel, uma inscrição chamou a atenção de Raquel. Ela reconheceu os símbolos como fragmentos do Necronomicon, um antigo texto proibido. As inscrições falavam de uma entidade chamada Cthulhu, um ser adormecido nas profundezas do oceano, aguardando o momento de sua ascensão. Isso é loucura, disse Jonah, mas antes que pudessem decidir o que fazer, o túnel começou a tremer violentamente. No caminho de volta ao navio, o grupo percebeu que a ilha estava viva. As árvores pareciam se mover, e sons guturais ecoavam pela floresta. Quando finalmente chegaram à praia, encontraram a tripulação em pânico. Um dos marinheiros desaparecera, deixando apenas um rastro de sangue na areia. Raquel tentou acalmar a todos, mas, naquela noite, os sonhos retornaram com mais intensidade. Dessa vez, todos sonharam com a mesma coisa, uma criatura imensa, com tentáculos e asas, emergindo das profundezas. Ao amanhecer, mais 2 marinheiros haviam desaparecido. Maurice, agora convencido de que algo estava terrivelmente errado, ordenou que a tripulação reparasse o navio o mais rápido possível. Mas o medo e o cansaço tornavam a tarefa quase impossível. Raquel e Jonah decidiram voltar ao túnel para tentar entender o que estava acontecendo. Lá, encontraram uma câmara maior, com uma enorme porta de pedra coberta pelos mesmos símbolos da superfície. No centro da sala, havia um pedestal com um estranho artefato, uma pequena estátua de Cthulhu. Ao tocar na estátua, Raquel foi tomada por uma visão. Ela viu a terra em ruínas, dominada por monstros colossais, enquanto uma figura imensa, Cthulhu, reinava sobre o caos. Quando voltou a si, percebeu que Jonah estava ajoelhado, murmurando palavras em uma língua que ela não compreendia. Jonah! Chamou, mas ele se virou para ela com olhos completamente negros. Ele avançou contra Raquel, tentando estrangulá-la, mas ela conseguiu fugir, deixando-o na câmara. Raquel chegou ao navio e contou a Maurice o que havia acontecido, mas antes que pudessem decidir o que fazer, Jonah retornou à praia. Ele não era mais o mesmo. Sua pele estava pálida e seus movimentos, desumanos. Ele começou a recitar palavras em uma voz gutural, e o mar ao redor da ilha começou a borbulhar. Do centro do oceano, uma forma começou a emergir. Era gigantesca,
com tentáculos que se estendiam por quilômetros. Os olhos de Raquel se arregalaram ao perceber que era a criatura de suas visões que Cthulhu havia despertado. O navio, agora parcialmente reparado, foi lançado às pressas ao mar enquanto Cthulhu começava a se erguer completamente. Marinheiros gritavam em terror enquanto as ondas enormes balançavam a embarcação. Raquel, Maurice e os sobreviventes lutaram para escapar, mas a criatura parecia brincar com eles, seus tentáculos golpeando o mar e criando vórtices. Jonah, que ainda estava na praia, desapareceu sob os pés de Cthulhu, como se fosse absorvido pela criatura. Antes de ser engolido, ele gritou uma última frase que ecoou pelo ar. O mundo é dele agora. De alguma forma, o navio conseguiu escapar. Mas os sobreviventes não estavam livres. Dias após deixarem a ilha, cada um começou a enlouquecer. Eles viam sombras onde não existiam e ouviam murmúrios no silêncio. Raquel, a última sobrevivente, escreveu tudo em seu diário antes de desaparecer misteriosamente. O navio foi encontrado à deriva meses depois, vazio e coberto de símbolos. Nos anos seguintes, pescadores começaram a relatar avistamentos de uma ilha que aparecia e desaparecia no Pacífico. Aqueles que ousaram se aproximar jamais retornaram. E, sob as ondas, algo colossal e adormecido espera pacientemente pelo momento de sua completa ascensão. Raquel não sabia há quantos dias estava à deriva. O oceano parecia um deserto infinito, e o céu, sempre encoberto, dava a impressão de que o mundo havia perdido sua luz. Ela estava sozinha no cargueiro, os outros desaparecidos ou mortos, mas a sensação de não estar completamente só era esmagadora. Toda noite, os sussurros voltavam. Eles se infiltravam em sua mente, falando de mundos além da compreensão humana e de horrores que aguardavam pacientemente o momento de sua revelação. Quando Raquel dormia, ela sonhava com Cthulhu, mas, agora, ele não estava mais submerso. Ele caminhava por uma terra desolada, onde cidades humanas eram apenas ruínas sob seu domínio. Ela acordou suando frio e percebeu algo ainda mais perturbador: o navio não estava mais à deriva. Ele estava sendo guiado. A bússola girava sem parar, mas as correntes e os ventos pareciam ter um propósito sombrio. No horizonte, a mesma ilha que quase a destruiu surgiu novamente, como se nunca tivesse desaparecido. Raquel sabia que deveria evitar aquela maldita terra, mas algo dentro dela, ou talvez algo além dela, a impulsionava a retornar. Raquel seguiu até o túnel onde tudo havia começado. A câmara principal estava aberta, e o pedestal onde a estátua de Cthulhu estivera agora exibia um livro antigo, cujas páginas pareciam feitas de pele. Ela reconheceu o idioma do Necronomicon, mas não conseguiu entender as palavras que se formavam magicamente diante de seus olhos. Subitamente, uma voz ecoou pela câmara. Você retornou, como era esperado. Raquel girou, mas não havia ninguém. O mundo já está condenado. Agora, você tem um papel a desempenhar. Raquel tentou fugir, mas seus pés não obedeciam. Era como se a própria ilha estivesse segurando-a. Tentáculos feitos de sombras começaram a emergir das paredes, envolvendo-a. Não tema, disse a voz. A humanidade precisa de um arauto, alguém que guiará os escolhidos na nova era. Você foi marcada desde o início. Ela tentou resistir, mas sentiu sua mente se fragmentar. Memórias de sua vida começaram a desaparecer, substituídas por visões do cosmos, planetas mortos, estrelas morrendo, e criaturas indescritíveis se movendo entre dimensões. Ela caminhou para fora da câmara e viu o mar ao redor da ilha borbulhar novamente. No horizonte, Cthulhu emergia lentamente, sua presença distorcendo o céu e o oceano. Meses depois,
Pescadores relataram avistamentos de uma mulher nas costas de seus barcos, murmurando em uma língua incompreensível. Tais pescadores desapareceram. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.